Nós vamos hoje falar um pouquinho a respeito da nossa família, da igreja. Quando Jesus já estava no fim da sua vida pública, já indo para Jerusalém, Jesus perguntou aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? E eles começaram então a dizer várias coisas a respeito do que o povo dizia dele. Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou, outros que é Elias, falava-se que Elias viria, outros que Jeremias, o grande profeta da época do cativeiro, ou algum profeta. O povo falava várias coisas a respeito dele. E Jesus então pergunta aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Vós que estás comigo aqui já há quase 3 anos, vós que caminhais comigo, que me ouvis, que participais da minha vida, do que eu falo, do que eu faço, das alegrias, das tristezas, e vós, das lutas, vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus faz uma revelação ali muito significativa. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, Cefas, pedra, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado também nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O termo grego é eclésia. Eclésia significa assembleia, uma assembleia do povo em geral, eclésia. Mas nos tempos de Jesus, o termo eclésia já havia sido utilizado como a assembleia, ou seja, a reunião do povo diante do seu Deus. Então, quando Cristo diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, logo a minha assembleia diante de mim. E é interessante, São Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É uma profissão de fé de Pedro, e uma profissão de fé na divindade de Cristo e na humanidade dele, porque Cristo significa o ungido, e ungiam-se os reis, os sacerdotes e os profetas. Tu és o ungido, tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Esse termo vivo é muito importante. E Cristo então fala de sua igreja. Logo, Cristo edificou uma igreja e edifica a sua igreja, o seu novo povo. É interessante que ele vai fazer o novo povo de Deus, que é a sua igreja. E diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, os infernos iriam tentar, mas nunca iriam prevalecer. Então Cristo começa então o trabalho, podemos dizer assim, para constituir uma comunidade de amor, fruto da nova aliança. Ele faz um chamado primeiro: vem e segue-me. Depois convive com os apóstolos, depois sofre as amarguras da paixão, da cruz, ressuscita e glorioso volta para o céu depois de ter cumprido a sua missão, mas permanece na terra através da sua igreja. Bossuet dizia que a igreja é Cristo presente na história, Cristo que ensina, Cristo que santifica e Cristo
guia os homens. E Cristo, então, todo o trabalho de Cristo é exatamente para a fundação do seu reino. E ele anuncia o reino. E o reino de Cristo, o reino de Deus, que fala Cristo, é no sentido amplo, o reino de Deus sobre todas as coisas. No sentido estrito, é a igreja constituída e edificada por ele. E no sentido mais estrito ainda, é o próprio Jesus. E para mostrar como é essa igreja, Cristo vai ensinando através de parábolas, as chamadas parábolas do reino. E aí começa, por exemplo, a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear a sua semente, esse semeador é ele. Essa semente é a palavra, que vai encontrar corações bons e corações ruins. Corações que se abrem para a palavra e corações que se fecham. Corações nos quais a palavra vai brotar e vai dar frutos. Ele vai semeando essa palavra e vai construindo a sua igreja. Mas a igreja ele compara também a essa semente como um grão de mostarda, que começa pequenina e que cresce e que fica uma pequena árvore e que acolhe pássaros de todas as partes. Esses pássaros são os homens que vêm de longe para essa árvore que é a sua igreja. Compara a sua igreja também aos operários, a uma vinha, e ele chama os operários, diversas partes, em diversos momentos da sua história. E esses operários somos todos nós, somos chamados a participar como corresponsáveis e trabalhadores da sua vinha. Mas essa igreja, ela tem bons e maus. Daí a parábola do joio e do trigo, a parábola da rede que jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Assim é a igreja. Essa igreja é alimentada pela caridade que é necessária entre nós, e ele próprio dá o exemplo. Então ele conta aí a parábola do bom samaritano, que é ele, na verdade, que vem, que se abaixa e vai ao encontro daquele que está ferido. Essa igreja também há pessoas que se separam, e ele então vai em busca da ovelha perdida e traz. Muitas vezes as pessoas se perdem dentro da própria casa. É o caso da dracma perdida. A casa aí é símbolo da igreja como estrutura, e a mãe igreja vai procurar a dracma perdida dentro de casa, dentro da própria igreja. É a nossa própria realidade do pecado dentro da própria igreja. Mas a igreja é uma comunidade de perdão. Então ele fala da parábola do filho pródigo que volta para casa, para a sua casa, que é a igreja, e encontra ali o perdão. E ele chama atenção quando os irmãos não perdoam, não fazem festa. A parábola do filho pródigo mostra de modo bem claro isso. O pai falando para o filho mais velho: temos que perdoar, seu irmão estava morto e reviveu. Então isso é uma chamada de atenção para nós. Ele voltou para casa, a casa aí é a igreja. E fala também a parábola do servo cruel que não quis perdoar, e mostra: você não perdoou e Deus perdoou você, a você. E depois, por fim, mostra a igreja como um banquete nupcial ao qual todos nós somos convidados a fazer parte, as bodas do Cordeiro de Jesus com a própria igreja. Então notem aí que todas as parábolas do reino vão sendo faladas para Jesus, por Jesus, mostrando como ele quer a sua igreja, como deve ser a sua igreja, do ponto de vista externo, do ponto de vista interno, a própria realidade que temos nós como filhos de Deus, como cristãos, estamos ali contemplando a nossa própria realidade no dia a dia. Então a parábola, ela tem esta leitura. Então todas as vezes que vocês virem parábolas do reino, o reino de Deus é semelhante a... Olha aqui a realidade da igreja. Então eu tenho que entrar nessa história. Quando lerem uma parábola, entrem na história, porque todos nós fazemos parte dela, porque somos membros desse reino. Está claro isso? Então
durante toda a sua vida pública. Chega no final, ele vai falar a parábola dos homicidas, aqueles que tomaram conta da vinha, e quando veio o dono da vinha pedir contas, eles rejeitaram. Então nós também podemos ser esses homicidas, quando rejeitamos o próprio Deus e queremos uma igreja do nosso jeito, não segundo o plano de Deus. Aí já no finalzinho, os judeus entenderam que estavam falando deles também, é claro, mas aplicando a nós, pode falar de nós. Às vezes queremos uma igreja, construir uma igreja do nosso jeito e não do jeito de Cristo. Eu edificarei a minha igreja. Por outro lado, temos que ter o cuidado de não cairmos num certo irenismo, achando que todas as igrejas são boas porque tem uma Bíblia, que todos os caminhos levam a Deus, ou achando que todas as religiões são boas e fazem parte de uma grande revelação que Deus fez. Não. É claro que o Espírito Santo ele pode preparar essas culturas, aí não digo a religião, digo a cultura, para que quando chegar o Evangelho, lá o Evangelho possa encontrar um terreno bom, mas aquilo lá não é igreja, e não pertence à igreja. Aí a importância da missão. E Jesus, então, para construir a sua igreja, ele reúne os discípulos, e dos discípulos ele escolhe 12 apóstolos. E é interessante que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus ele vai passar a noite em oração. E depois diz os nomes, e é significativo o fato dos evangelistas dizerem: escolheu 12 para estarem com ele. E o que vai caracterizar esse colégio apostólico é esta intimidade de união, de modo especial, com Jesus, para serem enviados por ele ao mundo e fazerem de todos discípulos dele. Para quê? Para a salvação. Esse é o fim da igreja. Para que Cristo constituiu a igreja. Não é para ser uma ONG, não é para ser uma entidade para tornar a terra um paraíso. Claro que a igreja prega o amor e a caridade, porque é o sinal do discípulo de Cristo, é a caridade. Porém, o fim da igreja é a salvação das almas. Não tem outro fim. Porque o Filho de Deus se fez homem, morreu na cruz para salvar as almas, para nos salvar. Isso o próprio Cristo vai dizer a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna. Esta vida que o Senhor nos promete. A vida eterna é a salvação. Por isso nosso Senhor, ele sofreu, morreu, derramou seu sangue para nos dar a salvação. Ele se oferece o sacrifício, seu sacrifício, para a nossa salvação. E a igreja, o que faz? A igreja, ela aplica no tempo e no espaço os merecimentos de Cristo Salvador. Por isso existe a igreja. E a ressurreição de Cristo é, digamos, aquela mensagem que o Pai nos dá, dizendo: olha, ele é meu filho, o que ele fala é a verdade. É como se fosse a assinatura do Pai por tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Entenderam? E é o fim do mundo que já se torna presente na ressurreição de Cristo. Quer dizer, é antecipado o fim do mundo. Ele ressuscitou e agora ele vai preparar todos os homens para a ressurreição. Porque a ressurreição de Cristo não é apenas um voltar à vida, é muito mais que isso. É uma glorificação dele. E com a glorificação dele, a glorificação da raça humana, do gênero humano.
Portanto, e essa glorificação vai se consumar, vai ter sua plenitude na ressurreição da carne e no fim do mundo. Então Deus, com a ressurreição, o Pai com a ressurreição do seu Filho, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, consubstancial ao Pai, ele já antecipa a história, o fim da história, dizendo: agora vamos construir. E para preparar os homens para esta glorificação, o fim do mundo, Jesus Cristo edifica a sua igreja. Então a igreja tem duas realidades: o já é e o virá a ser. É esta realidade escatológica. Então todos nós estamos nos preparando para isso. Quando vai ser, não sabemos. Os primeiros cristãos achavam que ia ser logo. Aí São Paulo diz: não, cuidado, lá nos Tessalonicenses, não pensem que virá o Filho do Homem, ou o dia do Senhor virá antes que venha a apostasia. Então, para vir a apostasia, teria que vir a pregação do Evangelho, muita gente se convertendo, um cristianismo vivido e depois uma apostasia, quer dizer, um abandono da fé. Aí muitos dizem: então é agora. Pode ser agora, pode ser Edilson? Não sei, só Deus sabe. Eu não posso ficar anunciando o fim do mundo porque eu não sei. Seria leviano. Mas o senhor acha? Eu não acho nada. Não fiquem curiosos. As pessoas ficam atrás disso, né? Apostasia, porque para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, né? O que nós temos que cuidar porque o nosso fim pode chegar a qualquer momento, não é? Então vamos nos preparar para isso. Mas é interessante, que a igreja, ela está nesse tempo, né, da ressurreição de Cristo. Depois, evidentemente, ela continua na eternidade, mas essa ressurreição de Cristo, ela exerce, né, essa presença de Cristo no mundo, aplicando até o fim do mundo, aplicando os merecimentos de Cristo na história, em todos os lugares e em todos os tempos. Por isso, Santo Agostinho já dizia que a Igreja de Cristo é católica, ou seja, ela é universal. E quando falo universal, não significa apenas do ponto de vista espacial. Ela é universal também no tempo, para todos os tempos e todos os lugares e todas as pessoas. Todos podem fazer parte do reino de Cristo. Ora, e que é a igreja? E como Cristo constituiu a igreja? Cristo constituiu a igreja. Primeiro, a igreja, ela é divina na sua essência. A alma é como um corpo, né? Cristo é a cabeça, nós somos os membros. A alma desse corpo é o Espírito Santo, que é a alma da igreja. Então a igreja ela é humana, divina. Na parte humana, somos nós, né? Ela tem falhas, não a igreja, mas a parte humana da igreja tem o pecado. Evidentemente, não se pode dizer que a igreja é santa e pecadora, como alguns dizem, não, porque o pecado não pertence à igreja, mas os homens são pecadores. Por isso o magistério diz: a igreja é santa, mas necessitada de penitência por causa dos pecados dos seus filhos. Mas não que ela seja pecadora como igreja, porque o que tem de pecado não pertence a ela, tem que tirar, não é? Eu não posso dizer que pegar um lençol branquinho, colocar no varal e vem uma sujeira no lençol. E eu vou dizer assim: aquele lençol é branco e manchado. Aquele lençol é branco, a mancha não pertence a ele, eu tenho que tirar. Assim é a igreja. Ela é branca, ou seja, ela é pura, ela é santa, ela é infalível, é indefectível. Então ninguém pode falar os pecados da igreja, os erros da igreja. Isso é absurdo.
Se eu professo no credo a igreja una, santa, eu não posso dizer que a igreja tem pecados. Agora, os membros da igreja, sim, têm pecados, né? Somos pecadores. Um outro ponto com respeito à igreja ela tem ela é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele, como diz São Paulo, ele sopra onde quer. Então, a igreja ela é hierárquica, porque Cristo constituiu uma hierarquia fundamentada em Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas ele, em torno de Pedro, ele colocou um colégio apostólico, os apóstolos. Ou seja, interessante que a Pedro ele diz: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, etc. E disse aos apóstolos também em outro momento. E o colégio apostólico age como colégio apostólico com Pedro e sobre Pedro, até porque Pedro está no colégio apostólico. E Pedro, então, tem os seus sucessores, que é o Romano Pontífice, por obra da providência divina. Pedro morre em Roma, e a igreja romana, presidida por Pedro, preside a todas as igrejas. Então, o sucessor de Pedro na Sé Romana é, ao mesmo tempo, o chefe de toda a igreja, que tem jurisdição sobre toda a igreja e sobre cada membro da igreja, porque é sucessor de Pedro, né? E é interessante que Santo Inácio de Antioquia, nas suas cartas, escreveu inúmeras cartas. Santo Inácio vivia em Antioquia, foi condenado à morte, foi jogado às feras, e no caminho de Antioquia até Roma, onde ele seria martirizado, ele foi escrevendo cartas às igrejas, às comunidades que ele encontrava que eram do caminho dele, né? É interessante quando ele escreve para São Policarpo, que era bispo de Esmirna, no caminho. Vale a pena vocês lerem as cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? E ele foi bem próximo aos apóstolos, quer dizer, tem aquele cheiro ainda, né? Aquele cheiro próximo lá de São João, de São Pedro, né? E é interessante quando ele escreve para a igreja de Roma, ele escreve para a igreja de Roma, não era mais Pedro já tinha morrido, estamos depois do ano 100, né? Ele diz: a igreja de Roma que preside na caridade. E ele já fala na constituição da igreja: bispo, presbítero e diácono. E ele compara o bispo ao Pai, o presbítero ao Filho e o diácono ao Espírito Santo. Faz essa comparação, né? E vai mostrando já, imagine, naquela época, estamos aí próximos aos apóstolos, a igreja é constituída com uma hierarquia que é centralizada no bispo, na sua igreja particular, em torno do bispo os presbíteros, e a serviço do bispo e do povo os diáconos. Isso fica bem claro na missão, né? O bispo, por isso ele diz: não se pode celebrar uma Eucaristia sem o bispo. Fala bem claro, a Eucaristia celebrada sem o bispo não pode. Por quê? Porque o bispo, ele é o princípio da unidade da sua igreja particular, como o Papa, o sucessor de Pedro, é o princípio de unidade da Igreja Universal. Então, por isso, não se pode ter Eucaristia sem o bispo. E, como colaborador do bispo, ali está o seu presbitério, sempre em torno do bispo. E depois, a serviço do bispo e do povo, o diácono. Vocês podem observar que o diácono usa a estola assim a tiracolo, né? Por que ele usa a tiracolo? Porque é o símbolo do bornal. Lembra o bornal que a gente coloca assim, naquele, como é que chama isso aqui? Chama de bornal aquilo, né? A gente coloca a tiracolo e dentro iam os pães para ele ir distribuindo para os pobres. E ele, em contato com o povo, ele era o ouvido do bispo, porque o povo falava com ele e ele então falava com o bispo. Aí levava ao bispo os problemas do povo, as dificuldades, né? Os desafios, etc. Então, ele era
o ouvido do bispo. Tinha um poder até o século VII, VIII, o diácono tinha um poder na igreja espetacular. De diácono podia ir direto a Papa, por exemplo, né? São Gregório Magno era diácono e foi mandado como diácono para resolver um problema numa diocese bem distante. Depois ele, quando volta, o Papa morre e ele foi eleito Papa como diácono. Evidentemente depois recebeu o episcopado, né? E assim foi na igreja, né? São Calixto era diácono, foi a Papa direto. Então era o poder que tinha, né, na igreja. Então a constituição da igreja já naquela época, né, dos apóstolos, e depois os padres apostólicos mostram bem isso, né? Santo Irineu fala nas igrejas, há diversas héreses, por exemplo. Então a gente, São Clemente, né? A gente vê ali a constituição hierárquica da igreja. O que preside na caridade, o sucessor de Pedro em Roma. A igreja fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo, né? Depois os bispos com as suas igrejas particulares ou dioceses em comunhão com Pedro, com o sucessor de Pedro. O presbitério em torno do seu bispo e o diácono como o servidor, né, do bispo e do povo. Então a igreja então ela é hierárquica. Quem quiser uma igreja sem hierarquia não é católico. Pode gostar, pode não gostar, pode achar simpático ou não simpático, mas é hierárquica. A igreja tem muitos exemplos de bispos muito santos, e tem exemplos também de muitos que não foram santos. E eu não tenho medo nenhum de falar, porque a gente pega um Nestório, que era de Constantinopla, patriarca, e foi o herege. O nestorianismo vem daí. Mas a gente vê também um Santo Atanásio, um grande santo, um bispo lá de Alexandria. De modo que isso não destrói essa constituição de Cristo. E isso faz parte da vontade fundacional de Cristo, que tenha essa hierarquia e que o Espírito Santo cuida. Evidentemente eles têm que ser dóceis, mas muitas vezes até sem essa docilidade o Espírito Santo age, porque Deus é fiel. Isso é importante a gente ter bem claro, né? Agora, a gente vê o exemplo lá, mesmo Caifás, quando disse que era preciso que Jesus fosse condenado, é preciso que um morra pelo povo. Esta frase, um morra pelo povo, São João explica que ele falou isso até sem saber o que significado, porque Jesus Cristo morreu não só pelo povo, mas morreu por toda a humanidade, São João diz. E ele profetizou porque ele era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, se no Antigo Testamento havia isso, né, imagine no Novo Testamento, onde temos o Espírito Santo guiando a igreja diretamente, né? Então tem essa constituição hierárquica. Mas a igreja ela é também carismática. Entendam o termo carismático. Carisma significa dom. Ela tem dons. Então o Espírito Santo ele distribui os dons na igreja. Distribui os dons de acordo com as necessidades da igreja. Então a igreja ela também é hierárquica, mas ela também é ministerial. Ministerial no sentido de quê? De que o Espírito Santo suscita dons e carismas na igreja, e não só na hierarquia, mas também em todos os membros, porque nós recebemos o Espírito Santo no batismo, recebemos o Espírito Santo da sua plenitude de dons na crisma, na confirmação. E se a gente observa, por exemplo, lá em Jerusalém, no Concílio de Jerusalém, na hora de decidir a respeito dos cristãos que vinham do paganismo, havia aquela discussão, né? Porque se o cristão vinha do paganismo, ele tinha que se tornar primeiro judeu para depois ser cristão. Então havia uma grande discussão, então ele tinha que se circuncidar primeiro, não podia comer carne imolada aos ídolos, ou carne sufocada. Tinha toda essa discussão, e São Paulo vai lá no Concílio de Jerusalém discutir e defender os pagãos, os cristãos que tinham vindos do paganismo, tinham que se tornar judeus primeiro.
Então havia um grupo na igreja chamado judaizantes, né, que eram cristãos, mas não, tem que ser circuncidado, senão... Isso, e há aquela discussão no Concílio de Jerusalém, por volta do ano 50, 55, por aí, e depois há uma decisão clara, e na decisão diz, na decisão se coloca lá, né, foi visto por bem, né, a Deus e a nós, quer dizer, o Espírito Santo então vai falar, né, não só a hierarquia, mas vai falar também aqueles todos que foram consultados, e aí depois a autoridade toma a decisão de que não é preciso ser judeu para ser cristão. E aí que há a ruptura formal entre a sinagoga e a igreja. Espera aí, é algo novo, fundado por Jesus. Não é a continuação da sinagoga, né? Aí há essa ruptura. Então, isso é um deslanche na evangelização espetacular. Embora essa tentação de judaizar vai continuar, os ambientes vão crescendo, vão sempre aqueles judeus com tendência judaizante de voltar ao Antigo Testamento, mas o Espírito Santo ali agiu com a hierarquia e com a comunidade de Jerusalém, né, que foi chamado, evidentemente, foi por bem pelo Espírito Santo, né, a nós. Então, esse nós aí expressa toda a comunidade. Agora, é claro que o Espírito Santo então fala, suscita carismas, né, no povo. Isso é normal. Então, a igreja ela é hierárquica e ela é carismática, nesse sentido que o Espírito Santo suscita carismas. E aí a gente vê, os carismas são sempre de acordo com as necessidades. Interessante que esses carismas, eles são sempre a serviço. São Paulo fala, para a edificação da igreja. Então, quando há uma necessidade, o Espírito Santo vai lá e suscita um carisma para suprir aquela necessidade. Vai dizer que um Padre Pio não era carismático? O São João Bosco não era carismático? O São João Maria Vianney não era carismático? Tinha carismas especiais por causa da necessidade. São João Vianney estava pós-Revolução Francesa e jansenismo. Ele se destaca em quê? No confessionário. Santo Padre Pio se destaca em quê? No sacrifício e no confessionário. No sacrifício por quê? Porque o homem moderno é o homem alheio ao sacrifício, mas alheio no sentido que tem horror de tudo aquilo que diz respeito à cruz. Então o Espírito Santo coloca lá um Padre Pio com chagas para nos dar um tapa e dizer: olha aí seu mole, olha aí seu preguiçoso. É um tapa em nós. O Espírito Santo suscita um São João Vianney. Olha o confessionário, precisa se arrepender, vai lá. E o Padre Pio é a mesma coisa, né? Esse mundo tão relativista, né? O Padre Pio vai lá e o Espírito Santo dá um tapa, né? E o Padre Pio chegou um dia que deu um tapa mesmo, né? Num camarada lá, enfim, chegou lá falando mal de um sacerdote e tal. De modo que o Espírito Santo vai suscitando um São João Bosco, no começo, depois da Revolução Industrial, com aqueles grupos, né, muitas vezes afastados de Deus, e o povo precisando, a juventude toda se perdendo na rua, vai lá o São João Bosco, que não foi entendido. Quantas ciladas foram feitas para João Bosco. São Vicente Pallotti, na mesma época, conhecer a vida de São Vicente Pallotti, é interessante a vida dele, que é contemporânea a São João Bosco, né? Que fundou lá a Congregação do Apostolado Católico, a Sociedade do Apostolado Católico, né? A SAC, exatamente para chamar os sacerdotes, até diocesanos, para uma vida de comunidade tão necessária e para a pregação, né? Com a valorização, inclusive, dos leigos. E assim a história vai nos mostrando. Hoje também grupos vão aparecendo. Agora, quem faz o discernimento, aí é a hierarquia. Entendeu? É a hierarquia.
Aí é que está o X do negócio. Porque Cristo, ele quis assim: quem vos ouve, me ouve. Quem vos despreza, me despreza. Não. O discernimento, se é o Espírito Santo, se não é. E até quando, por motivos pessoais, não digo hierarquia, não digo X, Y, Z, digo a hierarquia como instituição. Mas até quando, por motivos pessoais, X, Y ou Z da hierarquia faz uma perseguição, Deus permite. Mas se é obra de Deus mesmo, aquilo vence, passa, como foi São João Bosco. Né? Então é preciso a gente ter essa confiança, né? E se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Então a igreja ela tem ela é, como eu disse, hierárquica, mas ela tem carismas, ela é carismática também. Né? E nos dois aspectos a igreja ela é comunhão, tem um ministério de comunhão. O que é isso? Né? Que nós temos unidade, nós somos membros de um corpo só, que São Paulo chama de corpo místico de Cristo. Aliás, tem uma encíclica de Pio XII, né? Mystic Corporis, que eu aconselho vocês lerem, ele vai explicando isso teologicamente, né? Mostrando a igreja como corpo místico de Cristo. Agora estamos falando aí sempre Igreja de Cristo, né? A Igreja de Cristo. Realmente, a comunhão da igreja, a comunhão faz parte da igreja, né? Muito bem. Agora, a Igreja de Cristo tem notas, né? O que é ser Igreja de Cristo? Para ser Igreja de Cristo tem que ser uma igreja que tenha unidade. Unidade. Em que consiste a unidade da igreja? Unidade de fé, ou seja, todos têm que crer a mesma coisa, desde o tempo dos apóstolos até hoje. Então, tem essa unidade de fé. Se existe, São Paulo fala, se vier até um anjo do céu com um evangelho diferente daquele que eu preguei, seja anátema. Portanto, uma das notas da Igreja de Cristo é a unidade de fé, porque o Espírito Santo não se contradiz. Não se contradiz. Uma vez eu vi num livro, aspas, católico, né, que dizia que o Espírito Santo não faz distinção de credo. Isso não é certo. Não é certo. Então, o Espírito Santo, ele é quem nos ensina toda a verdade. Está lá, Cristo falou isso. Ele vos ensinará toda a verdade. Então, como é que ele não vai fazer distinção entre a verdade e a mentira? Distinção é essa. Ou é verdade ou não é verdade. Se não é verdade, é mentira. E a verdade é uma só, embora a mentira seja multiforme. Então, a unidade de fé, o Espírito Santo garante essa unidade de fé na Igreja de Cristo. Quando se prega, por exemplo, o livre exame da Sagrada Escritura, como se o Espírito Santo inspirasse a cada um a entender, interpretar de sua forma, você está aí colocando o Espírito Santo numa situação e que cada um pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, e como se fosse um espírito contraditório. Não. A característica da Igreja de Cristo é unidade de fé, mas também tem que ter uma unidade de culto. E essa unidade de culto, aqui não estou falando unidade de liturgia, estou falando unidade de culto. Adorar o Filho que adora, que presta o culto com a sua igreja ao Pai. Essa é a definição que dá Pio XII, lá na Mediator Dei. Então, nessa unidade de culto, tem que ter unidade de sacramentos. Porque Igreja de Cristo, o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho. E o Filho vem ao mundo e volta ao Pai com a igreja. Ele não volta sozinho, nós vamos agarrados nele. Muita gente diz para o padre, eu queria ir para o céu agarrado da sua batina. Está pesado. Trata de fazer dieta aí que eu não vou aguentar não. Não é? Mas nós vamos agarrados em Jesus.
Ele veio, a história da salvação, gente, é lindíssima. O Pai envia o Espírito Santo, fecunda Maria, vem o Filho, evidentemente se faz homem no seio de Maria, ele passa aqui por nós, faz o bem, ensina, morre, paga, ressuscita e volta. Só que essa, aspas aqui com todo respeito, meu Senhor, essa viagem, na volta, ele já não volta sozinho, volta conosco. Esse é o grande mistério, da salvação. A grande história da salvação é aí. Então nós vamos com ele. Por isso, quando Jesus sobe ao céu, ele já não entra sozinho, entra com todos os justos que esperavam a redenção. São José entrou com ele naquele dia. Imagina, entrar com o Pai, coisa linda. Porque ele tinha que ser o primeiro. O céu estava fechado. Ele tinha que ser o primeiro. Não fechado aos homens. E ele que mereceu o céu, E assim ele diz: vou para lá preparar lugar para vocês, então vamos juntos. Esse é um grande mistério, que é belíssimo, Mas a igreja então ela é una, porque tem um só culto. E ela é una, porque tem que ter uma só direção. Tem que ter um chefe. E Cristo colocou um chefe na sua igreja. E depois disse, interessante, quando ele fala, por exemplo, a respeito da fé, ide pelo mundo inteiro pregai. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus Cristo foi tolerante ou intolerante? Intolerante. Se você não crer, você vai para o inferno mesmo. Como dizia quando a gente era criança, e vai de cabeça para baixo. Exatamente. Nossa, lógico que onde fala tolerância é nesse sentido, É sim ou não, não tem como a gente dar um jeitinho, não é? Então é necessário crer, Agora, como é que Cristo nos mandaria crer se Ele não garantisse que quem nos prega tem a verdade? Daí Ele coloca a infalibilidade na igreja, exatamente para dar essa garantia para nós de que nós temos que crer, e crer com tranquilidade. Daí da igreja, ele dá o caráter de infalibilidade à igreja, e daí que provém a infalibilidade do Papa naquelas condições que a gente vai ver depois, mais para frente. De qualquer forma, é uma garantia de que eu posso crer. Quem vos ouve, me ouve, quem vos despreza, me despreza. E a igreja, então, ela tem essa unidade de fé. Unidade de fé, unidade de culto e unidade de governo. Mas a igreja de Cristo, ela é também santa, porque ela é guiada pelo Espírito Santo, o seu fundador é santo, sua doutrina é santa, e ela faz santos, santifica, através dos sacramentos. Então ela é santa. Mas ela também é universal, porque ela não pode ser uma igrejinha para um país, para um grupo só, ela é para todos. Por isso ela é católica, ou seja, universal. Mas para ser igreja de Cristo, não pode ser uma igreja de 1517 para cá, ou de 1960 para cá, ou de 76 para cá, como temos aqui uma muito famosa aqui no Brasil. Ela tem que vir da cruz. Ela tem que brotar da cruz, passar pelo cenáculo e a partir dali ela se espalhar. Se é um grão de mostarda que vai brotar e vai crescer, virar uma árvore, quando foi plantado esse grão de mostarda? Em 1517? Não. Mas se a gente for olhar por aí, então brotou lá, morreu e fez de novo? Não. Na verdade, a igreja ela é apostólica. Ela é edificada por Cristo sobre as 12 colunas dos apóstolos, tendo Pedro como base. E é interessante, Cristo fala, é a pedra sobre a qual eu edifico a minha igreja. E na parábola
né? Aquela parábola que ele fala do homem sensato que construiu a casa sobre a areia ou sobre a rocha? Sobre a rocha. É ele, esse homem sensato, que constrói a casa sobre a rocha. E essa rocha é a igreja, a casa é a igreja, essa rocha é Pedro, que é o princípio e fundamento da unidade. Portanto, a igreja ela é una, igreja de Cristo, una, santa, católica e apostólica. Agora olhamos se a igreja de protestante ela é una. Tem unidade de fé? Cada um acredita do seu jeito, e se houver, e se não acreditar, eu faço outra. É assim. Eu conheci uma igreja lá em Itaperuna, vi lá, que era perto da nossa, né? Em que 2 pastores resolveram fazer uma igreja. Juntaram o povo lá, fizeram a igreja. Começaram a construir, todo mundo ajudando e tal. Chegou uma hora lá que os 2 brigaram. Aí se separaram, mas tinham comprado um terreno os 2 juntos e faziam a igreja juntos. E agora? Vamos dividir a igreja. Fizeram uma parede no meio. Está lá. Acho que caiu, teve umas enchentes lá, mas estava lá. Uma parede no meio. Um pastor lá tinha uma lábia melhor, conseguiu mais dinheiro, terminou a parte dele e ficou aquela outra parte lá, minha parede e outra parte coberta. É a imagem da divisão. É a imagem da divisão. E qual era a motivação? Eu não sei qual era, né? Mas a Igreja Católica, ela tem unidade de fé, né? A Igreja Protestante não tem unidade de fé. Tem unidade de culto? Cada um faz do seu jeito. E nós corremos o risco de perdermos a nossa unidade de culto. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo está conduzindo para que, em termos de culto, não digo em termos de liturgia, em termos de culto, cultuamos o mesmo Deus, o mesmo Senhor, os mesmos sacramentos, graças a Deus. Embora com os abusos que tem aí. E unidade de culto não tem, cada um faz do seu jeito. Uns têm ceia, outros não têm ceia, uns têm a culto da palavra, outros não têm, né? E por aí vai. Uns aceitam o batismo, que o batismo regenera, outros o batismo é apenas um símbolo, a uns não existe sacramento do matrimônio, para outros sim, para uns tem a ceia, para outros não tem, etc. Quer dizer, não tem unidade de culto. Unidade de governo, ainda se fala, cada um é chefe do seu. Às vezes fazem esses conglomerados, mas esses conglomerados não têm nenhum poder, a não ser o poder de conglomerar, de juntar. Pode até tirar um, colocar o outro, etc., como tem aí algumas, as mais antigas, pelo menos, mas não tem unidade de governo. Santidade, tem santidade? A doutrina é santa. A gente vai vendo que a doutrina, todo o liberalismo que entrou na Igreja Católica, essas doutrinas liberais vieram do protestantismo. Eram de teólogos protestantes que teólogos católicos foram lá e pegaram e trouxeram para cá. Então muitas falsas doutrinas que se espalham na Igreja Católica vieram do protestantismo. Poderia citar um monte aqui para vocês, não é o momento agora. Não, porque não é santa. Depois, é católica? É para o mundo inteiro? Cada uma reduzida a um lugar. No máximo uma região. São todas separadas, só são unidas na hora de combater a Igreja Católica. Você ou é cristão ou é católico, olha a mentalidade. Você cristão pode ser de qualquer uma. Agora, é interessante que quando alguém sai da Igreja Católica, eu vou deixar de ser católico. Tá bom. Aí qual é a primeira pergunta que ele faz a si mesmo? A qual delas eu vou? Eu vou àquela que mais me agrada. Aquela que eu me sinto bem. Eu me sinto bem lá, fico lá. Se eu não gostei de lá por alguma coisa, alguém olhou para mim com o nariz mais empinado, então eu saio daqui e vou para outra. E tem gente que faz um itinerário, né? Vai naquela que se sente bem. O critério não é o critério da verdade, não é o critério da doutrina, não é o critério de ela é apostólica ou não é apostólica. O critério é o próprio eu. É um critério sempre subjetivo, né? A Igreja de Cristo não. Essa família já formada por Nosso Senhor
a qual nós entramos pelo batismo, e ela já tem tudo lá. Uma doutrina que eu devo crer, os mandamentos que eu devo obedecer, os sacramentos que eu devo receber, essa comunhão da qual eu devo participar. E tudo isso exatamente para a salvação, para a minha salvação e para a salvação dos outros. A igreja, ela salva em três aspectos, digamos, ou com três ofícios, a gente chama de munus, né? Ensinar, governar, ou reger e santificar. Vocês viram lá na imagem de São Pedro, tem uma coroa lá, né? Aquela coroa se chama tiara. E vocês observaram que aquela tiara, ela tem três partes. Tem três partes. É o tríplice poder da igreja: ensinar, reger e santificar. Por isso a tiara. É simbólica, evidentemente, né? Agora, é claro que a igreja, ela ensina as verdades que Jesus ensinou, e ela, através do seu magistério, que tem como fontes a tradição e a Sagrada Escritura. Você não pode ter tradição e Sagrada Escritura sem magistério da igreja, porque o magistério é guiado pelo Espírito Santo. Se você tem uma igreja só com uma tradição sem magistério, você pode ficar fora da igreja. Se você tem uma igreja só com a Bíblia, por exemplo, você vai virar protestante. Então, o que nos diferencia, né, é o magistério. O que nos diferencia dos ortodoxos e dos protestantes é porque nós temos um magistério perene. Não é um magistério morto, é um magistério vivo. Entenderam? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o magistério da igreja, ele é perene e ele não se contradiz, não pode se contradizer. Depois eu vou preparar para vocês, nós já temos, dá para vocês uma aula só sobre o magistério da igreja, quando que é infalível, quando que quais níveis de infalibilidade, né? Mas de qualquer forma, o magistério, ele continua, o poder da igreja de ensinar, né? E vai ensinando sempre, fundamentando tudo no credo. A base do magistério está lá no credo que nós rezamos na missa, por exemplo. Tá bom? Mas ele é perene. Por quê? Por que é perene? Tem que ser um magistério vivo. Porque nós somos vivos. E novas pessoas vêm. E a situação do mundo vai mudando, novos desafios, novas dúvidas. Por exemplo, né, quando surgiu o chamado bebê de proveta, que depois chamou-se de inseminação artificial, né? Era algo que não está previsto no Evangelho, evidente. O magistério anterior, ele não tinha definido nada sobre isso, porque não existia. Mas surgiu um problema, então o magistério, fundamentado no Evangelho, na tradição e no magistério anterior, diz: olha, isso aqui tem essa definição, tem essa regra moral, não pode por isso. Quando surgiu, por exemplo, a questão da clonagem, possível clonagem humana, o magistério veio em socorro. Surgiu a questão do homossexualismo, né? O magistério já veio em socorro disso e colocou os pingos nos is direitinho a respeito desse assunto, né? E assim vai. Todo o magistério, ele tem que ser lido à luz do que veio antes. O grande problema hoje na interpretação do magistério é que às vezes as pessoas pegam um documento atual e colocam como se aquele documento fosse o primeiro e único. Você não pode fazer isso. Existe evidentemente, o Espírito Santo, ele continua guiando a igreja. E havendo as novas necessidades, aí o Espírito Santo vai suscitar, né, respostas
a essas novas necessidades da igreja. É claro que nesses níveis, que depois a gente vai ver, né, de autoridade. Você não pode pegar o nível de autoridade de uma instrução, não tem o mesmo nível de autoridade de uma encíclica, que não tem o mesmo de autoridade, não tem a mesma autoridade de uma definição solene, né, pontifícia. Tem níveis, né? Depois a gente vai ver os critérios, né? Claro que não vamos julgar o magistério, até porque a gente não é da igreja docente, da igreja discente, não docente, né? Bom, mas tudo isso a igreja ensina, fundamentada, evidentemente, na Sagrada Escritura e na tradição, né, apostólica, né? Então a gente volta lá aos apóstolos, os padres apostólicos, os padres, etc, etc, né? E a igreja decide e define. Nós estamos vendo hoje, interessante, um fenômeno, depois do Concílio Vaticano II, sobretudo, em que há uma grande difusão do ensino de teólogos, não do magistério. Então, muitas vezes os católicos seguem teólogos. Aí você pode colocar uma série deles. Prefiro não citar nomes aqui. Mas aí é que a gente começa, às vezes entre nós padres, a gente dizia o seguinte: hoje todos os teólogos são infalíveis, menos o Papa, quando expressa sua infalibilidade. É claro, não vou colocar a conversa do Papa no corredor, não tem a infalibilidade que tem uma definição solene, pelo amor de Deus, não é assim, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que todos os teólogos são infalíveis, e cada um ensina uma coisa e tal, né? Tanto é que a igreja fez um documento sobre a vocação do teólogo exatamente para esclarecer isso. O teólogo pode dar uma contribuição nos seus estudos, mas quem define é a igreja. Por isso vocês peguem lá o site da Congregação para a Doutrina da Fé, vocês vão ver lá vários teólogos, aí põe entre aspas, condenados. Dá licença, eu vou falar, né? Pega o Marciano Vidal, tem lá um livro condenado. Infelizmente, demorou muito para condenar, já tinha feito um grande mal nos seminários, com relação à teologia moral, mas foi condenado. Marciano Vidal. O Jacques Depuis, um outro teólogo, foi condenado também com relação a essa questão do ecumenismo, sobretudo, está lá condenado. O Schillebeck, também lá, Hans Küng, vai lá. Depois, Sobrino, né, grande difusor da teologia da libertação, pelo menos o espírito, condenado, está lá. Evidentemente não se divulgam essas condenações, mas está lá. E os livros muitas vezes continuam sendo vendidos nas editoras por livrarias ditas católicas, né? Livros muitas vezes condenados pela igreja, pelo magistério. Por quê? Porque o teólogo passa a ter um poder maior do que o do magistério, né? E infelizmente fazem mal. Começam, aí os nossos irmãozinhos no seminário começam a aprender essas coisas, muitas vezes sem critério, e vai lá para pregação, vai lá para orientação no confessionário, né, para catequese, para a sua própria vida. Então é preciso nós voltarmos àquilo que a igreja sempre ensinou. E o magistério nos garante isso. Sempre ensinou. Então ela tem esse poder de ensinar. Tem o poder de santificar, através dos sacramentos, sobretudo, e o poder de reger, de governar. Por isso a igreja tem as leis, né? A maior parte está resumida lá no Código de Direito Canônico, que tem leis divinas, ali dentro também tem leis eclesiásticas. As leis eclesiásticas, elas podem mudar, a lei divina nunca, porque as leis eclesiásticas, elas vão de acordo com a necessidade do tempo. Há outras leis, as eclesiásticas, elas mudam, podem mudar, são leis da igreja, de acordo com o tempo, como podem, agora a lei divina nunca. Então é preciso fazer distinção, né,
quando se rege, né, no governo da igreja, aquilo que é mutável e aquilo que é imutável. O que é imutável foi aquilo que é da vontade fundacional de Cristo, é imutável. E aquilo que não é da vontade fundacional de Cristo, que veio depois com o tempo. Lógico que a gente fala a vontade fundacional de Cristo, que nos é revelada até a morte do último apóstolo, tá bom? Depois aquilo que é mutável, que a igreja pode mudar, questão de disciplina, por exemplo, antigamente não tinha missa na parte da tarde, missa só de manhã. Por conta da missa só de manhã, o jejum eucarístico começava à meia-noite do dia anterior, né? Depois, Pio XII trouxe a missa vespertina, missa à tarde. O jejum eucarístico passou para as 3 horas antes. Paulo VI vai e coloca 1 hora antes. São leis eclesiásticas, não vão contra a fé, não pode mudar, né? Agora, aquilo que é divino, instituição divina, claro que não. Então, nesse reger, a igreja vai conduzindo as almas, né? E a lei suprema está lá no Código de Direito Canônico, é a salus animarum. Então, as leis da igreja são instrumentos para a igreja atingir esse fim que é a salus animarum, que é o fim da igreja. E o fim da lei da igreja é ser instrumento para a salus animarum, para a salvação das almas. Isso nos leva, evidentemente, a nos sentirmos guardados, protegidos pela igreja e também corresponsáveis por ela. Cada um de nós é membro da igreja e é responsável também pela igreja. A igreja não é um grupo de pessoas que uns fazem e os outros ficam só sem fazer nada. Nós somos todos responsáveis, cada um na sua função, o clérigo e o leigo. Que não pode haver a troca, a clericalização do leigo e a secularização do clérigo, não. Todos são responsáveis. Qual é a função principal do leigo, de vocês? É submeterem essas realidades temporais, essas atividades temporais, ao reino de Jesus, ao Evangelho de Cristo. Submeter cada um no seu campo, não é? E a função do clérigo é ser esse instrumento de Deus de mediação e de orientação, exercendo essa tríplice função de modo mais próximo de Deus, ensinar, governar e santificar. Por isso é importante e necessária a participação de vocês dentro da igreja e também no mundo, testemunhando e vivendo a fé. E é essa a grande mensagem, né, que a igreja nos traz. Nós somos todos mártires, ou seja, somos testemunhas da nossa fé e testemunhas da nossa igreja.